Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. As minhas entrevistadas de hoje são Ana Cristina Preisler, engenheira agrônoma, parceira do INCT Nanoagro, e a Medeia Barose Seabra, química de formação e parceira do INCT Nanoagro. E o tema da nossa entrevista será o uso da nanotecnologia na germinação e no crescimento da soja. Oi, meninas! Tudo bem? Deixa eu começar com a Ana Cristina, que está mais pertinho aqui de mim. Tudo bem, Ana? Como é que você está? Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês aí? Tudo maravilhoso. Você está falando de onde, Ana? Eu estou falando atualmente de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Sorocaba, no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, tá? Eu que agradeço o convite. Medeia, que nome bonito esse seu. Tudo bem com você? Tudo bom, Divino? Eu que agradeço aí pela possibilidade de entrevista. É um prazer estar aqui com você hoje. E você está onde, Medeia? Eu estou em Santo André, na região do Grande ABC, aqui de São Paulo. Ah, tá. Bacana. Bom, nós vamos falar, gente, sobre nanotecnologia. A única coisa de nanotecnologia que eu sei, que eu conheço, é que nano significa pequeno, né? Então, a tecnologia pequenininha. Mas vocês vão nos ajudar hoje a entender um pouco desse mundo pequenininho, né? E os benefícios que ele traz para a agricultura. Como eu comecei com a Ana, agora eu falo com a Medeia, né? Vou começar perguntando para ela. Medeia, conte para a gente um pouquinho do INCT, Nanoagro, o que é essa instituição, como é que funciona. Explica para a gente, por favor. Sim, o INCT é uma sigla, né, que significa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para Agricultura. Então, é usar a nanotecnologia, que já é utilizado em vários produtos hoje, né? A gente nem sabe, mas a gente consome nanomateriais em cosmético, em alimentos, em roupas, e agora, mais recentemente, em agricultura. Então, é um conjunto de pesquisadores de diversas instituições brasileiras, não só no estado de São Paulo, em todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, com financiamento de agências de fomento brasileira, como o CNPq, a CAPES, para fomentar desenvolvimento, né, criação de uma rede para desenvolver novos produtos usando essa nanotecnologia para a gente ter uma agricultura mais sustentável, mais amigável, né, mais adequada aos dias de hoje, né? Nanomaterial como o Divino falou, é um material pequeno, nano, né, de nanométrico. Então, é a manufatura de produtos em uma escala pequenininha. E aí, esse produto vai interagir melhor com as células, com as organelas, com o tecido, com o vegetal, e a gente vai ter uma maior efetividade. Então, é um tema que é muito alto hoje, né? A gente fala em economia circular, economia verde, nanotecnologia, biotecnologia. Então, é um pool de cientistas, de pesquisadores de diversas áreas, ciências biológicas, agrônomos, químicos, com um objetivo comum, né, de desenvolver uma agricultura mais verde, mais sustentável, usando a nanotecnologia. Aí são várias pesquisas paralelas que acontecem. Exato. São várias pesquisas paralelas, mas a gente tem vários eixos e a gente conversar entre si. Por exemplo, eu sou química de formação, né? Mas eu tenho que conversar com o agrônomo, entender as dificuldades ali da planta. Eu não vou plantar nada, eu não planto nada, né? Mas eu tenho que entender a dificuldade do agrônomo, do pequeno produtor, né? Para a gente chegar até ele com uma tecnologia acessível, entender o problema, a demanda deles. É por isso que a gente tem pesquisadores de diversas áreas, cientistas de diferentes áreas, e a gente tem que conversar entre si. Exato. Muito legal. Bem bacana. Ana, conta para mim o seguinte: como é que a nanotecnologia tem transformado
as práticas agrícolas, especialmente no contexto da germinação e do crescimento inicial das plantas? Bom, esse é um tema bem complexo quando a gente fala de melhorar práticas agrícolas, principalmente quando a gente trata ali de grandes cultivares como a soja, que já tem uma tecnologia altíssima dentro do campo, né, com índices altos de taxa de germinação. Mas, nos últimos anos, aí, com diversas mudanças climáticas, aumento de temperatura, escassez de chuva em diversas regiões do Brasil, a nanotecnologia ali, ela vem para auxiliar esse desenvolvimento e esse estabelecimento inicial da cultura no campo. Porque quando a gente fala em estabelecimento inicial, a gente fala em produtividade final. E o produtor quer saber de quantas sacas por hectare ele vai colher, ele quer reduzir o risco de pragas, enfim, de qualquer danos que possam afetar o preço da soja, a qualidade da soja, que é muito importante, tanto quando a gente fala de sementeira, quando a gente fala de grão mesmo. E aí, a nanotecnologia, ela vem para otimizar compostos que a gente já usa no dia a dia dentro da lavoura. Só que com a nanotecnologia, a gente consegue reduzir esses produtos, em muitos casos, e, além disso, potencializar em quantidades menores os efeitos benéficos na germinação, por exemplo. Quando a gente fala, né, que a gente vai abordar mais a fundo nas próximas questões, quando a gente fala do NO, o NO é muito benéfico nesse estágio inicial da germinação. O que é o NO? Explica para a gente, NO. O NO é uma molécula que a gente chama de óxido nítrico. Ele é uma molécula que participa de diversos processos metabólicos na planta, desde a parte de fixação de nitrogênio, desde o metabolismo fotossintético, para a planta ali fazer as trocas gasosas, né, que a gente fala que a planta lá captura o CO2 e libera o oxigênio. Isso é um conhecimento comum, né, bem simples que a gente tem. Então, o NO ele vai atuar em todos esses processos fisiológicos, mas especificamente quando a gente fala de germinação, é como se ele desse um potencial a mais para aquela planta aguentar ali o início, conseguir desenvolver melhores raízes, consequentemente explorar e absorver uma maior quantidade de água, de nutrientes. Ela pode também atuar ali com os micro-organismos do solo, então todos esses efeitos acabam ali potencializando esses efeitos iniciais, e aí nisso que a nanotecnologia vem, né? Através de liberação que a gente fala que é uma liberação controlada. Ela não é uma dose única, como se a gente tivesse um outro ativo ali direto na área agrícola ali, né? Esse é um dos benefícios da nano. Ah, legal, bacana. Amedeia, conta pra gente o seguinte: o que é a tal da quitosana e quais são as principais propriedades que tornam essa quitosana útil na agricultura? É um biopolímero, é um polímero natural, então ele é obtido de uma fonte natural. Então ele vem basicamente da casquinha ali do camarão que a gente come, né? De crustáceos. Então ele é a sobra da indústria pesqueira. Aí tem um grande apelo, né, de economia circular. Então, ele é a sobra ali de um setor, né, da economia. E aí tem um processo químico que a gente faz uma modificação, um tratamento bem simples, que a gente faz uma reação, tem um nome aí, desacetilação, mas não vem ao caso. Aí você transforma a quitina na quitosana e você obtém. Então, ele é um sólido branco, temperatura ambiente. E ele esse polímero, ele é utilizado já na indústria farmacêutica, ele é biodegradável. A grande vantagem, ele é bom, bonito e barato, né? Então, ele Isso é é importante. usado na indústria. É super. Ele é usado na indústria farmacêutica, muito utilizado, né, na indústria de cosmético, na indústria farmacêutica, então ele não é tóxico. Então, ele é biodegradável, ele é biocompatível e é muito barato. Então, em agricultura, a gente pode usar quantidades grandes, né, maiores, e a gente consegue brincar com esse polímero e fazer hidrogéis, fazer membranas, tipo adesivo, fazer nanopartículas, e a gente consegue agregar o que a gente quiser. Se você quiser incorporar
um defensivo, um herbicida. E no nosso caso, o que a gente vem agregando é o que a Ana comentou, o NO. Essa é uma sigla do inglês Nitric Oxide, né? Uma molécula que se chama em português óxido nítrico. Só um adendo aqui, essa molécula óxido nítrico, ela é extremamente importante para a gente, né? Ela que controla a nossa pressão. Ah, é? Pressão arterial é controlada por ela, é o vasodilatador, né? Ah, eu sabia que eu conhecia. Existe uma pesquisa, te interrompi aqui, ó, que eu já vi. Eles estavam usando esse negócio aí para pessoas com problema, homens com problema de ereção. Como ele é Sim, um o Viagra vasodilatador, passa. É exatamente. Isso mesmo. verdade. O Viagra passa pelo metabolismo dele, passa, né? E pelo óxido nítrico. Então, ele é um Pois é, mas aí, vasodilatador. o que que isso tem a ver com planta? Então, o que, que tem a ver com a planta? Exatamente. Então, nos anos 80 teve aquele boom do óxido nítrico, aplicações cardiovasculares, aí câncer também tem tudo a ver com o óxido nítrico, ele é um agente antitumoral. Teve aquele boom. Aí, bem mais recente, isso foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, descobriu, ops, espera aí, essa molécula não somente é importante para nós, mas também para a planta. E aí teve um boom, assim, uma descoberta que, nossa, ele é muito importante. Ele controla os hormônios na planta. Ele deixa a planta mais forte para ela sobreviver com seca, alta temperatura, estresse luminoso, ataque de fungo, de patógenos. Além de controlar processos como a quebra de dormência das sementes, a germinação, Hum. vários processos. Então, não se sabia, isso é muito novo. Esse conhecimento que, nossa, o NO vai, né, do controle da nossa pressão até para a planta. E aí a gente começou, por que não utilizar nanopartículas com doadores de óxido nítrico? Porque eu, como química, eu vinha trabalhando com médicos, trabalho ainda com eles, usando esses nanomateriais para aplicações biomédicas. Aí a gente viu que a gente pode usar os mesmos materiais para agricultura, que o óxido nítrico também é extremamente importante para as plantas. Então, essa nanodictosana, essa nanopartícula dictosana, eu também uso para aplicações biomédicas e também em aplicações agrícolas, porque o óxido nítrico é uma molécula muito chave, ela é muito versátil. Pois é, mas o que que motivou essa pesquisa aí? De repente, falar, ó, que legal, esse negócio aqui pode ser que funcione para as plantas. O que que levou a isso? A gente via na literatura, né, nos artigos científicos, falando da importância do óxido nítrico e que a planta, quando ela está estressada, a planta também fica estressada, não é só a gente, né? A planta também se estressa. Eu aprendi isso. Se até a planta fica estressada, né? Eu, então, Imagina a imagina. gente, né? Então, que a planta, quando está estressada, o mecanismo de defesa dela, ela aumenta a produção de óxido nítrico. Então, se você pegar plantas bem adaptadas em ambientes áridos, né, deserto do Atacama, ela tá lá com uma produção endógena dela mesma, alta de óxido nítrico. Aí a gente pensou, pô, peraí, então vamos ajudar a planta? E se a gente entrar com uma formulação, vamos ajudá-la e fornecer externamente, dar para essa planta o óxido nítrico, será que vai ajudar? E aí a gente percebeu que sim, né, em diferentes condições de estresse. A gente testou várias condições de estresse, alta temperatura, estresse luminoso, toxicidade por metal, salinidade, combinação de estresse. A gente vê que se a gente doa esse óxido nítrico para ela, ela agradece. Então, ela fica mais forte e ela consegue sobreviver melhor nesse ambiente difícil. Ela vai aumentar a fotossíntese, ela vai crescer mais. Então, ele fortifica a planta. Só um Legal. adendo, é interessante que os estudos iniciais começaram exatamente por conta dos estresses, né? Só que nos últimos anos a gente vem observando com diversos estudos que mesmo sem a planta estar em estresse, a planta ali em condições ideais de luminosidade, de conteúdo de água, quando você fornece o óxido nítrico, principalmente através dos nanocarreadores em pequenas
concentrações, isso estimula ainda mais o desenvolvimento vegetativo, floração, associação com micro-organismos, como, por exemplo, para o desenvolvimento de nódulos na soja. Então, a gente vem vendo esses efeitos benéficos em diversas culturas, em espécies de reflorestamento, sem estar necessariamente em estresse. Então, aí a gente foi caminhando, né, para ver esses efeitos benéficos em diferentes situações com espécies vegetais. Pois é, deixa eu já aproveitar que você está aí, Ana. A pesquisa com o uso desses biopolímeros, né? Isso é algo antigo? É algo novo? Como é que descobriu que isso poderia contribuir para a sustentabilidade, por exemplo, na agricultura? Eu falo que, acho que a professora Medeia pode complementar qualquer coisa, que a nanotecnologia para a agricultura é muito recente ainda. Então, a gente está engatinhando, principalmente para tentar descobrir essas interações. Como quando a gente fala em interação, a gente fala em interação do polímero com a planta, né? Porque tem polímeros que vão ter maiores afinidades, tem polímeros que não vão ter afinidade, a planta não vai conseguir absorver. Então, isso ainda a gente está galgando, assim, para tentar entender. Mas quando a gente fala, principalmente nos últimos anos, a gente vem tentando utilizar polímeros que são biodegradáveis, como a professora comentou. Por quê? Porque nosso intuito é tornar o produto mais eficiente, quando a gente pensa em produto, mas diminuir o impacto que ele tem no ambiente. Então, quando a gente usa polímeros biodegradáveis, a gente estimula esse desenvolvimento das espécies e aí reduz o máximo esses impactos, esse resíduo no ambiente, esse processo de contaminação de recursos hídricos, que muitas vezes com fertilizantes tradicionais, que também são fontes de nitrogênio e acabam estimulando também a síntese de NO, mas que tem aí uma certa toxicidade. Então, a gente fala que essa sustentabilidade na agricultura com o uso de biopolímeros, ela vem crescendo, mas ainda a gente está aí tentando entender melhor como que são essas interações. E existem inúmeros biopolímeros, né, que a gente utiliza. E a quitosana é um dos, se a gente fosse pensar hoje, é um dos mais acessíveis a curto prazo, vamos dizer assim, né? Tanto pelo custo, como pela forma de obtenção, a quantidade obtida. Então, ela tornaria mais fácil. Tá. Falando ainda dessa quitosana, de que maneira que ela influencia o crescimento, por exemplo, da raiz. A gente sabe que a raiz é a boca da planta, né? Por ali que ela vai buscar os nutrientes, né? Como é que ela influencia o crescimento da raiz e também a resistência? Traz mais resistências para as plantas, já que você combate o estresse aí. Pelo menos foi o que eu entendi, é mais ou menos isso? Isso. A quitosana em si, ela tem algumas propriedades, né? Ela isolada do NO, vamos dizer assim, que ela acaba estimulando ali a absorção de água e de outros nutrientes, e que isso, em conjunto, acaba aumentando ali o desenvolvimento de raízes secundárias. Que, quando a gente fala de raízes secundárias, é quando a gente pensasse numa raiz principal e todos aqueles pelinhos em volta da raiz. Sim. Então, a quitosana ela estimula isso. Além dela ser tem um importante potencial antimicrobiano no solo. Então, isso acaba ajudando a evitar doenças de solo, que a gente fala, por conta de inúmeros fatores. E ela atua como proteção e como também uma fonte ali de recursos para as espécies vegetais. E associada, então, ao NO, ela consegue ter esse boom ali em diversas rotas que a gente fala de metabolismo, que acabam estimulando, então, esse desenvolvimento. Medé, já tem produto comercial baseado nessa pesquisa? Ainda não, mas pretendemos em breve. Estamos trabalhando para isso, né? Então, a quitosana, como a Ana comentou, ela é um dos biopolímeros mais estudados em agricultura. Ela pode carrear, por exemplo, NPK, tem vários estudos. Você pode colocar agroquímicos tradicionais, né, aliados à quitosana. Mas no nosso caso aqui específico, o nosso trabalho foca
que a nanopartícula diquitosana seja um nanoveículo de doadores de óxido nítrico, dessa molécula óxido nítrico. Então, pensa num nanoveículo, um veículo que você coloca o quê? Várias pessoas lá dentro, e ele vai entregando essas pessoas, as pessoas vão descendo do carro. Então, a nanopartícula diquitosana é uma cápsula, e aí você pode colocar o que você quiser lá dentro. Então, a gente coloca o óxido nítrico, porque a gente sabe que ela é importante para a planta e ela vai liberar onde você quer, vai aumentar a eficiência de entrega, mas você também pode agregar outros compostos, né? Então, isso que a gente está trabalhando. Você pode agregar algum outro fator de promotor de crescimento, algum herbicida, algum outro agroquímico associado, né? Ter um material um pouco mais complexo. Então, a gente ainda não tem um mercado, mas estamos trabalhando. Tem alguns desafios, né? Evidentemente. A gente Quais são sabe os da eficácia. desafios? A Ana pode me ajudar nisso também. A gente sabe da Ah, eficácia, né? Mas a gente tem alguns desafios ainda. Por Eu acho que exemplo, quando a gente. escalonar, produzir isso, né, numa escala industrial, que a gente produz uma escala pequena de laboratório, né? Por mais que a gente faça bastante ensaio, a gente está dentro da universidade, num laboratório de pesquisa, então a gente tem que pensar numa planta ali, né, industrial, como a gente transferir isso, né, para a gente ter o mesmo controle de qualidade, que a gente faz pouco material no nosso laboratório para ter algo grande. Questão de estabilidade, tempo de prateleiras. Imagina, você está em Goiás, esse calor, né? É estável por 2 anos na prateleira, né? Então, são estudos de estabilidade longos, né? Com a influência do calor, O transporte. Porque a gente sabe que as transporte. estradas aí não são as melhores em quesito de transporte, né? Então, principalmente quando a gente fala de partículas, né, professora? É um sistema que tem uma certa estabilidade, mas que com alta agitação, mudança de temperatura, enfim, mudança de luminosidade com alguns polímeros, isso pode acabar É um destabilizando. sistema frágil, né? É um sistema uhum. delicado. Então, eu acho que o nosso maior desafio é transformar isso num produto mais forte ali para aguentar, né, esse tempo todo de prateleira, de transporte. Tem também a questão dos órgãos de regulamentação, né? A gente tem também todo o procedimento para você poder registrar um produto, né? Então são vários desafios. Eu falei, a gente sabe que funciona, né? Mas aí transformar isso num produto ainda. Por isso a ideia, né, do INCTA, você colocar vários pesquisadores trabalhando juntos, com expertise diferentes, com experiência diferente, várias cabeças pensando, facilita e acelera esse processo, porque no final a gente quer entregar para a sociedade um produto, né? Acho que é isso que a gente é o principal objetivo, a gente dá um retorno. Né? Acho que a universidade, a pesquisa tem que dar um feedback, um retorno para a sociedade. E o INCT ajuda e acelera esse processo. Pode acontecer de vocês fazerem uma pesquisa dessa e tudo funcionar maravilhosamente bem, vocês se empolgarem, falar, meu Deus, descobrimos um negócio fantástico, sensacional, e de repente o dia que colocar isso na escala, lá na prática, lá na lavoura, e não funcionou, deu errado. Pode acontecer ou não? Pode, Acho que principalmente pode. quando a gente A fala. gente faz tudo para evitar, mas pode. Porque a Isso gente, tem um assim, nome, realidade. exato. Quando a gente fala de área agrícola, a gente está falando de interferência de temperatura, a gente está falando de Isso. interferência de tecnologia de aplicação. O grande produtor não vai ter as mesmas condições de aplicar o mesmo Pequeno. produto com tecnologia de ponta, né? Então, tudo isso acaba. Nada é controlado no Nada é campo. controlado. E quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente trabalha em casa de vegetação, em câmeras de crescimento, então a gente controla ali os danos para tentar chegar num produto mais certeiro, assim, vamos dizer. Mas esse é um grande desafio da gente, então, chegar até o produtor, né? Chegar até a porteira que a gente fala. Mas pode Olha, acontecer. quanto tempo você acha que vai levar para isso chegar lá, dar tudo certo, criar um produto?
e vocês olharem e falarem assim, nossa, eu participei da criação daquele negócio ali que trouxe esse benefício, que aumentou a produtividade, sei lá, vocês conseguem vislumbrar isso? Eu acho que está mais perto do que a gente acha, mas eu acho que ainda a gente tem alguns anos de pesquisa ainda. Eu acho Nos que últimos anos. tempos, até o grupo do professor Alley já está indo para campo com essas nanopartículas de quitosano, então já tem uns testes iniciais, assim, mas ainda assim, são áreas pequenas, né? São áreas ali que a gente consegue controlar, não são hectares e hectares de cultura, né? Mas eu acho que está mais perto do que pode parecer, assim. Mas eu não consigo estimar um valor, assim, um X anos. Acho que depende de parcerias, né? Da gente trabalhar junto com os agricultores, deles testarem, né, no campo em situações reais. O que eu posso falar, Divino, como eu trabalho com materiais para aplicações biomédicas e agricultura, é mais fácil em agricultura, né, do que uma aplicação biomédica, né? O caminho a ser percorrido, desenvolvimento de um produto final para a agricultura costuma ser menos trabalhoso, né? Não é que não seja, menos, comparado a um produto na área biomédica. Mas é como desenvolvimento de vacina de Covid. Saiu a toque de caixa, foi rápido. A necessidade criou aquilo, né? Uma força-tarefa. Então, são vários fatores, né? E acho que depende muito do contexto e depende um pouco de sorte também, eu acredito. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, os contatos, e Eu aí acho a que a coisa pode aceitação fluir. também do produtor está melhorando nos últimos anos. Antigamente, Sim. quando a gente chegava para conversar sobre a demanda com o produtor, a gente sentia uma certa barreira quando você falava de nanotecnologia. Você olhava e falava, né? Tipo, não faz sentido o que você está falando, meu produto já funciona, por que eu vou querer aplicar um produto que eu não conheço, que eu não consigo ver? Enfim, é mais difícil, é mais abstrato essa explicação do que seria nanoprodutos, né? Então, mas hoje a gente percebe que tem uma aceitação melhor, que eles estão procurando, estão querendo entender, estão querendo fazer parcerias dentro das propriedades. Então, eu acho que a gente está caminhando para um futuro bem próximo, assim, com produtos muito Ô, Ana, você acha que pode acontecer com a nanotecnologia o que aconteceu com os biológicos, por exemplo? Lá atrás, quando falava em biológico, nossa, parecia que era um bicho de 7 cabeças, era um negócio assim fora da realidade. Hoje está todo mundo aderindo aos biológicos, está amando, quer dizer, virou queridinho de todo mundo, né? Até as empresas de Acho, químico amam os biológicos e estão correndo atrás. Você acha que vai chegar um momento assim que a nano vai chegar nesse patamar? acho que vai, e digo mais, acho que a Nano, ela tem grande potencial de se juntar aos produtos biológicos, porque já existem pesquisas que fazem essa associação de encapsular mesmo micro-organismos para fazer esse tipo de aplicação em campo. Então, eu acho que ela tem grande potencial ali de se tornar uma das aplicações mais promissoras aí do futuro, e em conjunto com os biológicos, acho que a gente fala, né, sistemas verdes, eu acho que esses sistemas mais verdes, assim, eles vão acabar predominando aí numa agricultura futura, assim, e num futuro bem próximo. Porque essa preocupação com o ambiente, essa preocupação do que você está colocando na sua planta, no seu solo, dentro da sua área, vem crescendo muito dos últimos anos, essa conscientização. Então, eu acho que é bem promissor, sim, para se tornar o grande pool aí, igual foi os biológicos. Vocês falaram aí que o professor Allen já está com a turma dele, fazendo uns ensaios, tal, no campo. Já tem algum resultado prático, assim, que pôde ser observado em lavouras que utilizaram sementes tratadas com a quitosana? Eu acho que sim, né, professora? A senhora está por dentro do experimento da Tem Thalita? Ele comentou várias. Eu trabalho com o Alley, com o professor Alley, né, da Universidade Estadual de Londrina, desde 2014 já. Então, a gente tem já uma série de resultados dessas formulações de nanopartículas, basicamente as nanopartículas de quitosana, com doadores de óxido nítrico, em diferentes espécies. E aí vai desde o tratamento da semente
até o pós-colheita. Aí uma outra colaboradora, Neide Kelly, a gente viu no. Olha só como é. Você pega toda a escala, né? Você pode pegar o tratamento da semente, você pode tratar a muda, você pode tratar a planta adulta, e você pode tratar até o fruto pós-colheita, que a gente tem um problema, né, de estragar frutos, né, de um amadurecimento, retardar o amadurecimento. Você pega toda a escala e diferentes espécies nativas para a área de programas de reflorestamento de áreas degradadas, como produção de alimentos, né, produção de energia. Então, a gente tem vários resultados. Basicamente, está na forma de publicação de artigos científicos, pedidos de patente. Nós temos uma patente já concedida, uma patente verde dessa nanotecnologia e está caminhando. Então, assim, a gente está bem acelerado e a gente vê que é uma tecnologia que funciona, né? Toda essa escala que eu falei, em diferentes espécies. Tem espécie que responde melhor, tem espécie, né? Mas o que a gente observa é diferentes espécies, diferentes situações, e desde a sementinha até o fruto pós-colheita. Bem amplo. Professor, por que a soja? Por que a escolha da soja? E acho que a Ana pode, né, Ana? Fala. Responder. Inicialmente, quando a gente pensou em trabalhar com a soja, foi de tentar minimizar os impactos que a gente tem por danos de embebição, né? Porque a soja ela é comercializada com baixo Vixe, teor peraí. Não, vamos voltar. Danos de quê? de embebição, de quando a soja entra em contato com o produto, ela embebe. Então a gente toma, como se a gente tomasse água, como se a semente Tá, Ela ok. absorve, ela embebe, absorve água. absorvente. Entendi. E tem muito problema com esse tipo de absorção rápida ali, então, de você perder esse grão mesmo. A gente fala que, no agro, a gente costuma falar que o grão se torna bandinha, porque ele abre e você consegue ver as duas bandas do grão, assim. Então, tinha muito esse problema. E a gente falou assim, como que a gente pode, então, melhorar, potencializar esse efeito, diminuindo esses impactos, né? E aí a gente começou a fazer diferentes tipos de tratamento de sementes, tratamentos mais longos, tratamentos mais curtos, em diferentes concentrações da partícula. E aí a gente começou a investigar, porque a soja é uma das culturas de maior importância econômica, tanto para o Brasil, quando a gente fala de exportação, quanto no mundo. Então, a tecnologia dela já é muito alta. Mas mesmo assim, o que a gente conseguisse agregar em termos de tecnologia, em termos de produtividade, é excelente quando a gente fala de soja. E só que ela tem muito esse problema do tratamento inicial de sementes. E foi por isso que a gente pensou em como melhorar isso. E aí a gente conseguiu comparar sementes com diferentes qualidades. Então, semente que não é tão prêmio, quando a gente fala que vai para o mercado, e as sementes até de lotes mais prêmios, que são sementes um pouco mais caras, e aí que você tem de grandes produtores. E aí a gente começou a fazer esses testes. O que a gente viu? A gente viu uma melhora não só nos parâmetros iniciais ali de germinação, mas como no efeito da nodulação. A nodulação é um dos tratamentos ali de semente, quando a gente fala de soja, principal por conta da fixação do nitrogênio. Então, a soja é uma cultura que demanda muito de nitrogênio. E hoje, 90% de todos os produtores utilizam a fixação biológica para absorção desse nitrogênio e reduzem ali a aplicação de fertilizantes nitrogenados no campo. E aí a gente viu essa melhora não só no estabelecimento da cultura, no dano de absorção inicial ali, como também nessa questão de nodulação. A gente conseguiu ver mais nódulos mais ativos, que estavam ali com uma maior taxa de fixação, e, consequentemente, melhoram o desenvolvimento vegetativo, então melhora o tamanho da planta, a quantidade de folhas, vamos dizer assim, a taxa fotossintética da planta. Então, a gente conseguiu ver isso até o ciclo ali da soja, que a gente chama de pré-floração. Então, foi algo muito importante quando a gente pensou em desenvolvimento de sementes. E a gente conseguiu ver essa diferença mesmo naquelas sementes mais prêmias do mercado, que tem alto índice de taxa de germinação.
Meninas, vamos torcer para chegar logo, né, aí para os produtores rurais, para chegar no mercado, aumentar, ajudar a aumentar a produtividade, a qualidade, ajudar a aumentar tudo, né? Porque é tão bom quando a gente tem novas tecnologias que ajudam o Brasil a ir mais longe do que já chegou, né? A gente sabe do potencial da nossa agricultura, dos nossos produtores rurais e de vocês, pesquisadores, porque graças a vocês, pesquisadores, é que nós chegamos nesses patamares tão grandes de produtividade aí, estamos fazendo bonito no mundo todo, né? Dá um orgulho danado, viu, de ver o trabalho de vocês, porque antigamente parece que o Brasil só tinha coisa ruim para falar, né? A gente tinha aquele espírito de coitadinho. Hoje não, a gente pode olhar e falar assim, puxa vida, tem algo que a gente é muito bom, que a gente é até melhor do que todo mundo, que é a produção de alimentos. Obrigado, eu estou encantado com essa conversa com vocês, que coisa bonita é ver assim, o brilho nos olhos de vocês quando falam desse trabalho. Ana Medeia, obrigado, viu? Foi uma honra Obrigada, conversar com Divino. você. Assim, e obrigada por nos ajudar a divulgar, né, o trabalho. E é o que você falou, acho que a gente tem que se orgulhar como brasileiros, em todos os níveis, né? O produtor, e a gente tem uma pesquisa muito boa. Vou dizer uma coisa: tem colaboradores internacionais, redes internacionais, a gente não fica para trás, tá? A gente tem uma massa crítica excelente aqui, a gente sabe fazer bonito. Exatamente. Com Obrigada, certeza, Divino. com certeza. Obrigado a você. Ana, que bom falar com você também. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço você por estar fazendo esse trabalho aí de entrar nas casas e trazer mais informação de diferentes assuntos, assim. Muito obrigado mesmo. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que eu tenho de poder levar esses assuntos até você, meu ouvinte, meu espectador, né? De entender um pouco mais dessas coisas tão bonitas que existem, que às vezes a gente não tem contato no dia a dia, né? A gente nem sabe que existe. Aí, de repente, descobre, né? A nanotecnologia, os nanocarreadores, essa coisa toda que a gente não sabe como é que funciona, mas que funciona, funciona. Eu conversei com Ana Cristina Presler, engenheira agrônoma, parceira do INCT Nanoagro, e também com a Medeia Barose Seabra, química de formação e parceira também do INCT Nanoagro, e nós falamos sobre o uso da nanotecnologia na germinação e no crescimento da soja. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei para a gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.